gostei mesmo. Ele devia para Deus e todo mundo e mesmo assim conseguiu sair do buraco. Eu vou conversar com o Fábio Henrique. O Fábio Henrique está lançando Tire Sua Empresa das Trevas. Espaço do Autor é o nome da editora. Exato. Tire Sua Empresa das Trevas. Acompanhe um CD-ROM especial com planilhas em Excel que vão facilitar o gerenciamento financeiro do seu negócio. É você aqui na capa? Não, esse é meu sócio que está sentado ali na primeira cadeira. Por contenção de despesas, a gente... Você saiu das trevas e já tem um sócio? É. Ah, então, ele é o sócio na minha outra empresa. E, você tem quantas empresas? Não, na minha empresa. E aí a gente colocou ele na capa do livro para comprometer ele já. Aí já põe ali a venda. Fica aqui, ó. Inclusive, eu acabei de ganhar um jantar, porque eu apostei com ele que você ia falar. Que eu ia falar o quê? Da capa do livro, da foto dele. Ele disse que não, então hoje à noite... Puxa, já vai ter que pagar. Vai ter que pagar o jantar. Vou ter que pagar o jantar. Até com a gravata já. Legal. Você vai comer o quê? Paella? Comida japonesa, né? Vamos lá, chegar em Santos. Ele escolhe, né? Você gosta de comida japonesa? Alguma coisa. O que, por exemplo? Não, tepan, coisa frita. Tepan? Cru eu não como. Tepan o que é exatamente? É o filé frito, né? Filé frito. Grelhado. Com batata. Salmão. Filé com batata. Não, é com arroz, né? Mas ele vem grelhado, cru eu não consigo. Tepan, eu não sou muito aficionado da comida japonesa. Eu gosto de algumas coisas. Eu também. Por exemplo, tudo, praticamente. Olha só. Como é que você afundou a sua empresa? Como é que foi? Então, era empresa de quê? É uma empresa de artes gráficas, na área de pré-impressão. Nós montamos a empresa em 93. Ele afundou junto com você? Então, fundou e afundou. Aí nós fundamos ela em 93, estamos trabalhando um ano, no segundo ano, o que aconteceu? Nós fazíamos artes gráficas, arte final. Os meus clientes começaram a comprar o computador. E eu comecei a perdê-los, né? E ali eles começaram a fazer o próprio trabalho que a gente desenvolvia. Que era que tipo de trabalho? Arte final para anúncio em revista, anúncio em jornal, mas material o próprio cliente fazia isso? Sim, porque os meus clientes eram agências de propaganda e gráficas. Então, no começo só nós tínhamos o computador. Então só nós fazíamos. Mas no começo quando? 93, em Santos. 1670? Não, 93. Em 93. Em 93 ninguém tinha computador em ainda? Santos, não. Nós somos os primeiros, praticamente os primeiros. Em Santos não tinha computador? Não, é na época do 286 para o 386. Fazem 10 anos disso. Nós, como o tempo voa, né? Agora já... E aí as gráficas não tinham computador? Não tinham. Então nós fazíamos as artes gráficas e imprimíamos o laser filme, né? E a agência de propaganda também não tinha? Também não tinha. Tem uma moça ali que está rindo a beça dessa história, por quê? Fala pra mim. Conta pra mim agora. Que o tempo voa. O quê? O tempo voa. Que o tempo voa. É verdade. E Deus dá nozes a quem não tem dentes também. E mais vale um passando na mão do que dois voando. Mas, ó, eu estou impressionado com essa informação que ninguém tinha computador a não ser você. Não, começou, né? Iniciou aí em 2003, em 93 foi quando a gente comprou. Nós 93, o 93. Tempo voa, realmente. São 10 anos. Né? Aí só nós atendíamos. E vocês faziam o que nesse computador? A arte final, né? Então o cliente queria fazer um folheto. Nós desenvolvíamos o folheto, fazíamos o laser filme, e aí ele rodava e imprimia na gráfica. Só que eles começaram a comprar os computadores e nós começamos a perder o mercado. Aí ficamos aí, foi diminuindo. E aí? Aí íamos fechar. No segundo ano, vamos fechar. Só que um dos nossos funcionários tinha um capital. Ele tinha vendido, acho que um apartamento. Aí ele falou, vocês querem que eu entre de sócio? Coitado. Inclusive ele tá lá tomando conta da lojinha, né? Porque alguém tem que ficar lá cuidando do negócio. E ele vendeu o apartamento? Não, ele já tinha vendido, ele tinha um dinheiro. E investiu nessa empresa? Aí ele falou, eu posso ser sócio de vocês. Aí a gente falou, mas não vai dar certo, nós estamos quase fechando, não tem mais cliente, não tem mais trabalho, não tem mais nada. Ele falou, não, vamos lá. Aí a gente, o que a gente fez? Com esse dinheiro, nós compramos... Fugiram? Não, aí ainda estava tudo tranquilo. Aí nós resolvemos comprar uma máquina que faz fotolito. Que é uma máquina mais cara. Fotolito. Fotolito, que é a matriz que a gráfica utiliza. Fotolito. Vamos comprar? Vamos. Não fizemos conta nenhuma. Vamos comprar, pegamos o dinheiro dele, fizemos de entrada, já fizemos um leasing lá de 24 vezes para pagar o saldo e compramos a máquina. Apartamento pequeno dele, né?
Que só deu para comprar a entrada? Só deu para dar entrada na máquina? As máquinas eram, são caras. Era o quê? Um kitnet? O apartamento dele, mais ou menos. O valor... Bom, mas aí... E aí compramos as máquinas como se tudo fosse dar certo. Realmente, né? A máquina foi instalada, começaram a aparecer os clientes. Só que o que começou a acontecer? A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha capital dentro da empresa. E isso a gente não caiu a ficha. Compramos a máquina, começou a vencer parcela, e aí o cara vai instalar a máquina, ó, falta o ar-condicionado, ó, agora falta uma mesa, agora falta... E aquilo não para, aquilo vai indo, aquilo você vai gastando. E tudo predatado, cheque de financiamento, e aquilo vai indo, aquilo vai indo, aquilo vai indo. Quando a gente foi ver... Trevas. Trevas, total. Mas esse sócio que vendeu o apartamento, ele continua como sócio? Continua como sócio. É o que ele tá lá em Santos agora. Coitado desse rapaz. Ele é gente boa. É claro, mas vendeu um apartamento para comprar a entrada não, ele já tinha vendido e estava com dinheiro. Pois é, não, aí já estava com a grana. Ele acreditou naquilo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí a gente... Né, ele acreditou em você. Acreditou. Isso aqui é boa fé mesmo. Ele acredita em que mais? Papai Noel? Olha, ele tá acreditando no negócio até hoje, como nós, né? Não, tudo bem. Quantos cheques sem fundo você passou? Assim, que voltaram 2 vezes, foram 122. Que voltaram uma, eu não lembro mesmo, não tem como saber. Porque tem muito cheque que volta uma vez que você não consegue. O que volta 2, você sabe, porque o nome vai pro Banco Central, aí você tem que ir lá pagar, aí volta. Agora, uma vez, assim, vários. Vários? Que não pagou? Não, que voltou uma vez. Voltou uma vez, quer dizer, a segunda pagou. Sim, entendi. Pagou, então isso aí tem... Não tem como controlar, né? O 122 sim, porque quando volta a segunda vez... Aí não tem como errar, você tem que ir lá. Tem que pagar, pegar o cheque, levar no banco, pro banco liberar o nome do CCF. Você ficou devendo quanto, assim, no total? Não era muito em valores, Jô, não era muito. 50 mil, 100 mil no máximo. Não, o problema era a quantidade, porque era muito picadinho, fornecedor da própria máquina. Porque logo que eu comprei máquina, eu fui comprar outra máquina, que eu precisei, uma outra máquina cara também. Tinha que dar entrada, eu falei que daria entrada na hora que ele instalasse a máquina. Ele instalou a máquina, eu falei, vamos subir lá? Vamos. Mas subimos lá, eu não tinha dinheiro. Mas eu precisava daquela máquina. E aí você deu um cheque? Eu dei um cheque pra ele. Aí ele pegou o cheque e foi feliz da vida. Eu lembro que era 13 mil reais a entrada. Ele saiu feliz da vida? Feliz. 2 dias depois ele me ligou. Voltou. Eu falei, faz o seguinte, joga daqui a 2 dias. Aí ele, mas jogou dali 2 dias. Voltou. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu tô com um problema meio sério. Dá pra gente quebrar isso em 2 de 6 e pouco, 2 de 7? A gente combinou uma coisa. Eu falei, os 80% você já recebeu, porque o banco já te deu. Porque foi o leasing, né? O banco dá os 80% e eu dou a entrada. Sim. Aí ele jogou, voltou. Aí voltou, ele me xingou de novo, eu falei, joga de novo. Aí voltou pela segunda vez. Isso já depois de ter dividido? Dividido. Aí eu falei, quer dizer, você fez essa divisão só? Não, eu tava forçando. Pra sacanear ele mesmo. Não, eu não tinha condição. Eu falei, vamos resolver isso em 4 de 3. Entendeu? 4 de 3 aqui, porque 3 eu posso te pagar. Depois a gente vai ver o juros, vai tudo bem, mas primeiro vamos resolver agora. Tá, foi pra São Paulo de novo. Eu não quero ter dívida. Não gosto de dívida. Aí dei os cheques pra ele. Voltou de 3 também. Quando voltou de 3, ele veio em Santos. Aí ele foi no meu escritório e falou, não vai dar, isso aqui só com brincadeira. Eu falei, não é brincadeira, eu quero te pagar, a máquina tá aí. Você não pode levar essa máquina, porque você já recebeu os 80%, então na verdade você tá me devendo, né? Se você levar a máquina, você me deve 80%. Então, eu acho que é o seguinte, segura mais uns dias, aí quando voltou de 3 mil pela segunda vez, aí ele foi lá e nós fizemos, se não me engano, em 3, já estava em 4, em 8 de 1.000 e pouco. Voltou, aí voltou. Isso aí acabou. Voltou de 1.000 e pouco. Acabou em também. 16 parcelas de 700 reais, um negócio assim. A última acabou outro dia agora. Tá brincando, né? Acabou faz tempo. Isso aí foi lá em 97. Esse foi um fornecedor que realmente deve ter ficado aborrecido comigo. Isso foi em 97. Foi. Talvez ele tenha ficado um pouco abespinhado. Foi em 97, 98. Como o tempo passa. E aí você conseguiu liquidar essa fatura. Então, né? Eu tava todo enrolado, porque era muito juros, cheque, cada cheque desse que volta, que eu tô brincando aqui, mas volta uma vez é 10 reais. Volta a segunda vez, 23 reais. Já é uma fortuna. Aí vai pra limpar o nome, 16. Então imagina um cheque que você deu de 46. Então, imagina um cheque que você deu de 30 reais. Você paga a mesma coisa, porque não é pelo valor. É um absurdo. É um absurdo, aí você não consegue pagar. Absurdo. Então, realmente... O que é o saldo virtual que você criou? Isso é um problema complicado. Porque o que acontecia? Eu tinha 3 contas em 3 bancos.
Então vamos dizer, eu devia pro Jô ali R$500 e... Vamos dizer que eu estivesse devendo pra você R$500 e não pudesse voltar esse cheque, porque senão você é meu amigo, você ia falar, não. Então o que eu tinha que fazer? Eu te dava o cheque do Banco 1. Quando eu sabia que você ia depositar hoje, eu não tinha dinheiro, eu pegava um cheque meu, da minha empresa, do Banco 2, e depositava no mesmo dia que você ia depositar. Pra quê? E ligava pro gerente, ó, vai cair aquele cheque, mas já fiz um depósitozinho do Banco 2. Aquele gerente, meu amigo, pagava o cheque do Jô. Não podia voltar. Amigo, isso você fazia com o gerente amigo seu? Esse cara era muito amigo, foi muito amigo meu, né? Faz tempo que eu não vejo. Muito amigo. Aí ele pagava. Faz tempo que você não vê? Não, é que o banco muda, né? Toda hora muda de gerente pra não ficar aquela intimidade, então eles estão toda hora mudando. Mas também tenho amizade com a atual gerente também. Ela sabe que eu falo, eu vou lá e cumpro. Demora, mas eu cumpro. Então, aí eu pegava o cheque da conta 2 e depositava. Então o gerente viu que eu depositei 500, falava, vou pagar o cheque, pagar. Só que chegava de manhã e voltava o cheque. Aí ele me ligava, voltou o cheque, não sei o quê. O que eu fazia? Eu pegava o cheque do banco 3, depositava no banco 2, pro banco 2 ver que tinha saldo, mesma coisa. Aí quando ia voltar o do 3, já tinha acabado do 1, aí do 1 jogava no 3. 3 e tal. Então, quer dizer, você fazia aí, você ganhava aí nessa brincadeira. Saldo virtual. Saldo virtual, você ganhava brincando uns 4 dias aí durante a semana. Tá, a semana tem 7 dias, mas sábado e domingo. Mas não tinha opção, Jô, era complicado, porque eu acordava de manhã, eu sabia que tinha, R$5.000 de contas para pagar. E não tinha de onde tirar. Como é que você conseguiu sair desse buraco todo? Então, eu saí desse buraco porque um dia quebrou uma máquina, lá tinha um pedido, até falo isso no livro, tinha um trabalho para entregar, uma loucura, e quando eu fui imprimir o trabalho, quebrou a máquina. Quebrou a máquina, aí liga o fornecedor e fala, eu não posso mandar o técnico, aí você está devendo 3 parcelas da máquina, os consumíveis que você também não paga faz 3 meses, liguei pro gerente, aquela confusão. Não pode. Conclusão, eu fui em casa, pedi pra minha mulher tinha um dinheirinho. Sua mulher tá aqui? Tá ali, né? Cadê ela? Aqui, a branca, a de camisa branca. Tudo bem? Tudo bom, querida? Que santa. Ela tinha uma graninha, entendeu? Aí eu falei, pô, eu precisava daquela grana, porque tô com um problema lá, a máquina quebrou. Aí ela falou que não. Falou, não vou te emprestar. Te conhece? Ela me conhece, então. Na hora eu fiquei com raiva, entendeu? Eu chorei. Chorou e tudo? Pô, mas eu tava desesperado, eu tinha que entregar. Mas não adiantou, ela falou, eu não vou te emprestar, porque você vai gastar isso aí em 10 minutos e aí? E vai continuar nessa loucura. Vai me dar um cheque virtual? Vai voltar o teu cheque, entendeu? Aí eu fui pro escritório com nervoso, liguei pro gerente, liguei de novo, né? Falei, você tem que me ajudar, não é possível, a máquina tá aqui, eu tô com um trabalho, eu quero trocar duplicata, mas eu preciso entregar o trabalho pra trocar duplicar. No final das contas, ele me emprestou 2.000. Ele falou, qual é o número da conta do teu fornecedor? Eu vou te emprestar. Falei, tá bom, aí deu. Mandou o dinheiro pro cara, liguei pro cara, o cara veio. Aí o cara consertou a máquina. R$30. Era uma pecinha que quebrou. Eu falei, R$30, essa confusão pode R$30. E foi embora. A máquina funcionou, eu entreguei o trabalho. Mas... Esse R$30 você deu um cheque? Não, faturou. Faturou R$30? Tá lá, faturado ainda. Não, brincadeira, já paguei. E aí, isso aí me deixou com muita raiva de tudo, porque eu falei, pô, ela não emprestou, tá certo. Ela não emprestou? Não emprestou, eu ia gastar esse dinheiro. Aí eu falei, bom, chega, sabe, agora chamei meus 2 sócios, ele e o outro, falei, ó, é o seguinte, não dá mais pra viver nessa vida, eu não aguento mais, eu tô ficando irritado, não consigo dormir. Vamos resolver? Vamos. Como? Falei, bom, eu acho que o melhor a fazer é o seguinte, acabar com a despesa bancária. Tá? Porque a gente tinha, o valor dos juros era muito alto. Não, e só de cheque emitido, então, cada cheque... Era maior que o meu lucro. Então eu falei, eu vejo que aqui no momento a melhor coisa a se fazer é isso. Como nós vamos fazer isso? Não vamos pagar ninguém. Não, mas assim, a curto prazo. Eu falei, não vamos pagar ninguém em 3 ou 4 meses. Porque nesse período a gente vai conseguir ter lucro. Vamos diminuir o que a gente faz, tá fazendo muita coisa, não tinha capital na empresa. Paramos. Então quer dizer, no dia seguinte eu fui trabalhar, parecia uma pena. Porque chegavam os cartórios, eu nem abria, né, o negócio do cartório, o boleto. Os cheques voltavam, deixei voltar todos, foi aí que foi indo. Quando isso foi durante uns 3 meses. Quando acabou tudo, legal, não devemos nada para ninguém? Não. Não dava para ninguém. Aí, realmente, né, não tinha despesa financeira. No mês seguinte, quanto? 0. Eu falei, bom, aí comprando à vista, né? Porque também não tinha jeito, fornecedor devendo, né? Uns falaram que entrar com ação, mover, falência. Eu falei, dá um tempinho. Ameaça de tiro, essas coisas não? De morte? Não, assim, não. Assim, um tom mais, olha, nós vamos ser obrigados, né? A executar, penhorar, mas tudo bem. Mas deu certo, porque quando eu parei, no mês seguinte eu já tive lucro. Por quê? Não tinha dinheiro. Engraçado, se você não pagar as pessoas e ficar com todo o dinheiro que entra... Sobra. Na conta positiva, né? Que verdade, coisa é verdade. que você... Eu não sabia o que fazer com o dinheiro.
Não, é engraçado. O Lula devia convidar você para ministro da Fazenda, da Economia. Olha, resolvia tudo. Bom, aí viu aquele dinheiro sobrou. todo. Não era também assim. Sim, mas era lucro. Eu fiz era lucro. Lucro líquido. Fiz uma lista de todos que eu devia e peguei o último. Você, R$10, vem receber. Aí comecei, pum, do menor pro maior. Aí nós ficamos assim, acho que um ano, pagando todo mundo. Mas só assim, dentro, porque aí eu tinha um valor, eu não lembro na época, que era o limite que eu podia. Porque também não adiantava eu pegar aquele dinheiro todo para pagar. Não, você ficava sem de novo. Porque eu precisava do capital girando ali dentro. Então não, foi claro. E aí para pagar, para tirar do cartório também é uma fortuna, Jô. É caro pra cacete. Um títulozinho de 400 é R$70 pra você. Então você paga os juros, paga para limpar do cartório, paga para tirar do banco, e aí virou uma loucura. Agora você com essa acuidade que você tem para fazer negócio, com esse senso extraordinário de finanças, você antes disso teve um outro tipo de trabalho, não teve? Teve uma máquina de fazer sorvete? Eu primeiro comecei vendendo sorvete no isopor. Aonde? Na praia. Santos. Vendendo que sorvete? Chup-chup. Vende chup-chup. É aquele que vem no saquinho, sabe? Em Santos é chamado chup-chup, tem lugar que é geladinho, né? Então, com 14 anos eu fazia, minha mãe me ajudava ali, então, e aí eu vendia na praia. Eu e um rapazinho um pouquinho menor, devia ter uns 12. Que era seu sócio? Não, ele era cotista, né? A gente fez... Era cotista? Eu dei umas cotas do negócio pra ele. Essa máquina de sorvete eu já montei... Não, mas o menino, quando tinha uma menina pra vender sorvete, como é que você fazia? Não, ela estava me perguntando na entrevista. Às vezes, tinha uma mulherada ali sentada. Ele era menor, eu tinha 14, ele devia ter uns 11. Então eu falava, vai indo ali na frente que eu vou dar uma analisada aqui no mercado pra ver se as pessoas... Porque ele era garotinho, não ia analisar o mercado. 14 anos, dava vergonha, né? Aí depois da máquina... Ele ia vender as coisas? Não, eu ia com ele sempre. Mas quando eu via assim, uma esteira ali, com umas meninas da minha idade, mais ou menos. Você ficava com vergonha, mas dava o moleque lá. Aí eu falava, vai indo aqui que eu vou ver se pra lá tá melhor, pra cá tá melhor. Dava uma afastada dele e voltava, mas ele era pequenininho. Então, e ele vendia lá? Aí se elas pedissem, né? Agora vamos pro sorvete. Máquina de sorvete. Essa máquina de sorvete foi um outro negócio que eu montei com o meu outro sócio que tá ali, que saiu do passado, de camisa azul aqui, o Lincoln. Os sócios são fiéis, né? Tá até hoje comigo, E ele é seu sócio nessa empreitada também? Não, nós compramos uma máquina de sorvete junto. Aquelas máquinas que faz sorvete italiano, que o sorvete sai rodando. Sim, cheio de cremoso, abelha em cima, gostoso, aquele monte de abelha. Então, essa máquina a gente vendia na porta de um bazarzinho. Na verdade, ele vendia mais, porque nessa época eu já estava empregado, eu já estava trabalhando já de office boy. Então, eu acho que no começo que a gente comprou não, aí eu arrumei emprego, ele ficou na máquina. Mas como é que era essa máquina de fazer sorvete? Essa máquina é aquela que tem o suco, você faz o suco, coloca numa garrafa. Sim. E essa máquina tinha um problema, porque dentro dela tinha uma lâmina, que é o que virava. Que é aquela que o fornecedor não me falou que aquela lâmina durava X tempo. É aí que é o problema. Quando você vai comprar uma máquina, você tem que ver tudo. Porque ele falou, isso aqui dura 1 ano. E não durava 2, 3 meses. E aí não dava para trocar de 2 em 3 meses, porque era cara. Então a gente protelava um pouquinho aquela quebra. E com isso, o que aconteceu? Às vezes aconteceu acho que umas 2 vezes, e soltou lá um pedacinho da lâmina no sorvete do cara. Que aí vinha o sorvete descendo, aí no final, um pedacinho de lâmina, que nem de estilete. Era uma lâmina, era um perigo isso. Eu falava pra ele, a gente tem que comprar essa lâmina. Na frente, aí começar a brigar. A gente começava a brigar na frente do cliente. O cliente, que isso? Eu falei, não, saiu sangue, né? Tudo ensanguentado, sorvete de groselha, mas... Por quê? Não foi feita uma análise da máquina. A gente comprou a máquina. Quase que você prejudica um homem sério desse. Tá vendo? Bom, aí você foi peão de indústria. O que você faz pra ser mandado embora? Então, aí meu sonho era entrar na indústria. Meu sonho não, meu pai. Meu pai a vida toda falou pra mim, você tem que trabalhar na indústria, que lá é o melhor, que lá você vai... Seu pai faz o quê? Meu pai trabalha a vida toda com agência de publicidade também. Ele achava que lá, e eu acreditei. Mas, é um bom emprego. E eu fui. Claro. E aí eu entrei lá com 18 para 19 anos, fiz 1000 exames, entrei pra descarregar caminhão. Aonde era? Em que cidade? Em Cubatão. Uma indústria petroquímica. Eu descarregava caminhão de soda, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, enxofre. Beleza. Então, e eu trabalhei legal pra caramba, descarregava vagão de rocha, que era um produto pra fazer ácido fosfórico. Foi lá que eu destruí uma Scania, não sei se ela anotou aí. O que você fez? Destruiu o quê? Uma Scania. Um caminhão Scania. Como é que você destruiu? Ficou parado na linha do trem, porque a gente trabalhava com... é verdade. Eu trabalhava com vagão, né? Então eu dirigi uma máquina, aquela que tem aquele pneu grande, sabe, grandão? Eu puxava vagão e a norma era puxar só 2 vagões. Cheio, 2 vazios e um cheio. E eu, como eu corria muito, descarregava muitos vagões, eu deixava pro final do turno para fazer a manobra. Então eu já tinha 7 vagões.
Aí eu subi, na hora de ir embora, já dava 10 para as 7 da manhã, que esse dia eu tava de 0 hora. Subi em cima da máquina, falei pro meu amigo, vê lá se não tem nada na frente. Mas nunca tinha nada na frente, era uma linha do trem. Claro. Eu subi, aí tô lá, pisando, com aqueles 8 vagões na minha frente. Eu não via nada, porque o vagão é maior que a máquina. Sim. Aí daqui a pouco, parou, né? Aí eu falei, pô, alguém deixou algum toco na linha. Porque às vezes deixava um toco na linha. Aí eu pisei a máquina, falei, pô, alguma coisa tá errada. Aí quando eu ia saindo da máquina pra olhar, veio meu amigo correndo, branco, tirou o capacete, jogou no chão, falou, meu, estamos na rua, cara. Falei, o que foi, cara? Vai matei alguém, né? Aí quando eu corri lá, corri, pô, 8 vagões, aquele negócio da frente do vagão que engata, aquilo ali entrou no meio da Scania, assim, aquele negócio, radiador, foi virando a Scania, mas foi triste. Bonito, foi legal isso. Aí eu falei, tô na rua, né? Nessa época eu ainda não queria ser mandado embora. Não queria. Aí o chefe me chamou, me deu uma bronca, falou que não adiantava eu ser o melhor, descarregar 8 vagões. Se você quebra uma Scania, fica caro. E aí, depois de 2 anos, eu comecei a querer ser mandado embora, que eu tinha aberto a minha primeira empresa, que era uma agência de propaganda. E aí, já tava dando certo, eu falei, quero ser mandado embora. Pedi, porque eu precisava do dinheiro pra comprar uns negócios. Sim, pra entrar. Pelo amor de Deus, me manda embora, ninguém mandava. Aí eu comecei a falar sozinho, né, porque eu trabalhava de turno. Então eu falava sozinho, conversava, pro chefe ver. Fui no neurologista, fiz aqueles exames, nervoso, eu tava nervoso, realmente eu tava um pouco nervoso. Mas pra fingir que você tava maluco? Maluco. E mandaram? Não mandava. Aí eu falei, vou ter que apelar. Era a época de eleição sindical. Aí eu falei assim, bom, tinha a oposição e a situação. Eu comecei a escrever no meu uniforme algumas coisas da oposição, que na época era CUT que queria entrar. Aí eu escrevi CUT, I love PT, Proletariado Univos, Estrela. Eu comecei a radicalizar mesmo, nossos direitos. Aí, não sei se foi coincidência ou não, em uma semana eu cheguei para bater o ponto, passa lá no DP que tá tuas contas. Mandaram você embora? Não deve ter sido por causa também do médico, de tudo que juntou, né? Isso aí só foi a gota d'água, né? Depois teve um negócio bom de camiseta falsificada que você fabricava? Com ele de novo, ele também me levou pra esse caminho. Seu sócio. A gente fazia camiseta, a gente começou a fazer camiseta, não posso citar as marcas, mas eram marcas que na loja tava R$50 uma camiseta. E você vendia quanto? Vamos falar hoje em 10, 15 reais. Sei, bom negócio. Subia, vinha aqui em São Paulo, comprava sacos de camiseta e na cozinha de casa fazia, estampava. E aí? Aquilo era bem feito, segurava bem? Então, tinha que esperar 48 horas pra segurar, né? Mas aí teve um dia aí que tinha um amigo aí, uns 2 ou 3 amigos, que queriam usar naquele dia, queria ir pra gente não perder a venda, porque era um baile que ia ter. Venda não se pode perder. Os caras meio fortinhos, assim, meio gordinhos, aí eles compraram a camisa, tá bonita, vai lá que você vai arrebentar, né? Aí eles foram pra discoteca. Eu não sei se eles suaram muito, porque eu acho que suaram muito. O suor, eu acho... Suaram muito. Escorreu tudo, entendeu? Aí, mas ficou horrível, João. Ficou horrível, os caras voltaram lá, foi triste, né? Foi triste, aí a gente devolveu, o problema na tinta também, começamos a discutir ali, porque alguma coisa tinha acontecido ali. A tinta? A tinta, né? Claro, mas tudo bem, devolvemos o dinheiro, a camisa, não me lembro na época. Você tem um site também, não tem? Tenho. Como é que é o nome do site? O pessoal já visitou o site, olha. Como é o nome do site? O site é www.pde.com.br. PD são as iniciais de ponto de equilíbrio, que já tinha registrado ponto de equilíbrio. Já tinham registrado... Ponto de equilíbrio. Que é uma condição financeira. E nesse site, eu tenho o livro, vende o livro... pde.com.br. Onde você pode comprar o livro Tire Sua Empresa das Trevas. Financeiros. E tem um sócio na capa. Que vai pagar o jantar. Que vai pagar o jantar e tudo. Eu conversei com o Fábio Henrique, com o criativo empresário Fábio Henrique. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.